pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Esporte na TV, aqui na Vale TV. Eu sou Gustavo Hennemann, fico com você das 19 às 19h30 desta terça-feira, dia 23 de agosto. Bom, pessoal, lembrando a todos, estamos no canal 14 da NET aqui para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e também Estância Velha, no canal 6 da NET também para São Leopoldo. Você pode nos acompanhar no site valetvplay.com, também nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no YouTube da Vale TV e também aplicativo para iOS e Android, valetv.play. Bom, pessoal, para a gente nessa terça-feira falar de esporte aqui na Vale TV, nós vamos falar especificamente de atletismo. Eu recebo nessa noite um convidado especial aqui com a gente, que é aqui da região, é de Sapiranga, é meu conterrâneo também lá de Sapiranga, que é o Alex Pires, paratleta, representante da seleção brasileira, paralímpica, foi medalhista de prata nos Jogos de Tóquio 2020, disputado, claro, em 2021. E eu agradeço desde já a presença do Alex aqui no nosso programa. Tudo bom, Alex? Boa noite, bem-vindo. Bom, boa noite. Prazer é meu, Primeira vez aqui na Vale TV e poder estar contando um pouquinho da minha história aí, Atleta da região é muito importante aqui para o pessoal conhecer bem e a gente poder aí cada vez mais estar representando aí a região aqui do Vale. Tá certo. Ô, Alex, conta pra gente, cara, depois dessa medalha de prata, um feito histórico, Imagino pra ti, já era medalhista, Várias medalhas em mundiais, inclusive de ouro. Cara, como é que é ganhar uma medalha de prata numa Paralimpíada? Deve ter sido uma emoção gigantesca. Como é que foi isso aí? Conta pra nós. Cara, foi na verdade uma sensação, assim, até nos primeiros dias demorou bastante a ficha cair, porque eu tenho 15 anos de estrada dentro do atletismo, então isso faz com que passe um filme na cabeça, e principalmente como eu sempre curti o esporte, então acompanhei outros atletas nesse nível de competição, o próprio Vanderlei, que foi na qual eu fiz a homenagem lá em Tóquio, com a chegada de Lima. Isso, com a chegada com o aviãozinho. Então foi muito bom, a gente batalhou bastante, eu digo sempre a gente porque tem uma equipe por trás, meu técnico, a minha esposa, tem outros profissionais também, fisioterapeuta, enfim, que nos ajudaram a chegar nessa melhor performance e poder estar representando bem aí o nosso Brasil, o nosso estado, a nossa região e trazer essa medalha de prata para casa, E agora, Tia, depois da medalha de prata, como é que está a tua preparação, como é que são as competições? Esse ano a gente falava antes nos bastidores aqui, é um ano mais neutro, não tem competição tão forte quanto, Isso. Esse ano, na verdade, é um ano neutro, onde a grande maioria também, por se tratar um ano pós-jogos, a grande maioria dos países recuperam seus atletas, e também, às vezes, acabam fazendo alguma transição de uma prova para outra, assim como eu vou fazer essa transição, visando os Jogos de Paris em 2024. Então, busca essa transição para que a gente possa, então, estar de novo em alto nível mesmo, em ano de campeonato mundial, que é o ano em 2023, e chegar mais forte ainda em 2024. Que mudança vai ser essa? Não sei se dá para a gente falar também a respeito disso. Dá sim, pela notícia que saiu no site do Comitê Paralímpico Internacional, então a maratona que me sagrou ali como medalhista de prata em 2020 não vai mais fazer parte do programa dos Jogos para 2024. Com isso eu volto a correr o 1.500 metros T46, onde também é uma prova que eu tenho bastante experiência, já tenho 2 medalhas de prata em campeonatos mundiais. Então a gente vai voltar aí no mais alto nível, só que agora na pista, não nas ruas. Muda muito a preparação, Alex, em relação a essa prova de maratona e essa que é mais rápida, digamos assim? A maratona, 40 e poucos quilômetros, 42 quilômetros, Isso. E 1.500 metros, muda bastante, Muda porque, na verdade, é uma prova bem diferente. A gente chama, que, digamos assim, a maratona ela é uma prova de resistência pura, Pensa, mais de 2 horas e 20 correndo sem intervalo, E agora, digamos que eu vou para uma prova de velocidade, Não chega a ser uma prova
de velocidade mesmo, porque as de velocidade são 100, 200 e 400, Claro. mas a gente diz que é o meio fundo, né? Então, digamos assim, para uma prova de longa distância, é uma das provas mais rápidas que tem. Né? Então, a gente trabalha muito mais a intensidade e a velocidade do que propriamente a resistência. Claro que, em termos de treinamento semanal, o volume ainda vai existir, só que Claro. com treinos mais fortes, né? Sim. Que velocidade, agora por questão de curiosidade, atinge ali nessas provas de 1.500, assim, o que dá para... Então, gira em torno ali num pico máximo ali de 25 km por hora, né? É entre 20 e 25, E os né? sprints, aqueles também, um pouco mais rápido ou não? Então, nos treinamentos, às vezes a gente chega a fazer até mais rápido do que isso, né? Mas em dia de prova é difícil tu conseguir segurar essa velocidade por muito mais tempo do que 1.500 metros, né? Mas durante a sessão de treinos, às vezes a gente faz tiros de 100 metros, 200, onde a gente chega a passar dos 25 por hora. Então, é bem intenso mesmo. É intenso. Ô Alex, uma coisa que também acredito que não é difícil só para você, né? Os teus concorrentes também que estavam na maratona também vão ter que se adaptar, né? Para essa nova prova. Então, a tua experiência também já pode te ajudar nesse sentido, né? Isso também é um fator que, digamos assim, me tranquiliza um pouco, né? Porque pelo fato de ter vindo do meio fundo e ido para a maratona e agora tendo que regressar, me dá essa vantagem, digamos assim, né? A experiência de saber exatamente, às vezes, durante ali até mesmo na hora da prova, saber como agir, observar os adversários para ver como eles estão se saindo. Então, acho que eu tenho uma vantagem aí, né? Com certeza. E lá em Tóquio, cara, como é que foi, assim, tem alguma história legal de bastidor, assim, nesse sentido, daquela prova lá, da tua preparação em si? Então, na verdade, no dia especificamente, né, da maratona mesmo, durante o percurso sempre surge, né? Porque, na verdade, imagina, tu correr, né, por tanto tempo cara, é uma prova totalmente de estratégia, né? Então, assim, principalmente quando tu pega uma cidade como Tóquio num período do ano onde o clima ele é muito quente e úmido, então, assim, teoricamente a gente, digamos que esquece a questão da performance e visa mais mesmo brigar pela medalha, né? Sim. A gente sempre diz que tem uma grande diferença entre correr forte e correr para ser medalhista. Na maratona tem essa diferença, né? E geralmente, por exemplo, na Europa, onde o clima é um pouco mais propício, né? É mais friozinho. Então ali a gente corre mais mesmo para performance e quem tiver melhor que vence. No caso de Tóquio já é o contrário, é aquele que às vezes aguenta mais, né? Então Claro. assim, tu tem que correr forte, mas tu tem que suportar também. Não adianta tu não saber dosar o teu limite. Então lá durante o percurso eu deixei os adversários saírem, né, junto no grupo e fiquei controlando eles numa distância relativamente considerável e deixei para crescer bastante No final. a partir do meio da prova. No quilômetro 30 eu fiz uma curva para a esquerda quando eu me deparo, eu estava em quarto nisso, né? Uhum. Quando eu me deparo, eu faço a curva para a esquerda, tá o segundo e o terceiro na minha frente, assim. Na hora só me veio um flash assim, não, preciso fazer alguma coisa aqui rapidinho para testar, para ver se os caras eles estão bem, se eles vão junto comigo, né? Sim, Daí sim. a gente chama de fartlek, né? Que é a mudança de ritmo. Então eu dei um fartlekzinho ali na hora para ver se eles viriam junto comigo. Como eles não vieram junto comigo, eu continuei na busca da liderança. Caso eles tivessem vindo junto comigo, eu ia soltar um pouco a corrida e correr junto no grupo Sim, sem esse é o fazer força. pelotão ali daí. E deixar para tentar vencer no final, né? Então foi basicamente isso, né? A estratégia ali durante a prova deu certo, né? Claro que a gente sempre almeja, né, medalha de ouro, mas fiz o possível, acabou não acontecendo mais. Bem feliz porque Com foram certeza. aí, digamos que pelo menos 9 anos, né, que foi a preparação dos Jogos de 2016 e mais essa,
para a gente chegar e conquistar essa medalha, uma medalha em Jogos Paralímpicos, né? Não rolou aquele medo daqui a pouco de alguém atravessar, sair da torcida lá e te agarrar também? Não? Cara, é uma coisa que, tipo um risco, assim, né? é um risco ali que pode acontecer, né? Claro que durante o percurso tu não pensa nisso, né? Claro. Tu pensa em chegar no teu adversário, né? Sim. Mas é uma coisa que não é normal de acontecer, mas aconteceu e pode acontecer de novo, né? Sim. E, cara, assim, dessa questão de 2016 no Rio, né, que tava disputando aqui no teu país, tu não conseguiu chegar, né? E conseguir chegar, provavelmente isso também teve um trabalho mental, né? Questão psicológica também, para tu conseguir chegar firme nessa competição, né? Cara, eu acho que assim, ao longo da minha trajetória, sempre aconteceram, digamos, algumas situações, e essa foi uma delas que eu acredito que veio para somar, né? Eu sempre busco tirar coisas positivas até em momentos negativos como esse, né? Então, eu acho que me fortaleci bem nessa parte psicológica, né? Teve também o próprio fator da pandemia, né? Acabou prejudicando, claro que prejudica todo mundo, mas principalmente para quem corre maratona, foi muito difícil, porque 95% dos treinos a gente faz na rua, então tu imagina, digamos, no começo lá, ninguém pode ir para a rua, Fica em casa. e tal. Então, foi bem difícil. Cara, nessa época eu fiquei 3 meses correndo numa esteira dentro de casa, entendeu? É bem diferente. Né? Então, querendo ou não, isso também contribuiu bastante com a parte psicológica. Então, assim, eu acho que todos esses problemas que aconteceram me fortaleceram para chegar nesse nível agora, nos Jogos de Tóquio, e dar o meu melhor, porque eu cheguei, digamos assim, sem um peso, né? A única coisa que eu queria fazer era o quê? Fazer o meu melhor e a medalha ser a consequência desse melhor. Né? Então, acho que a gente conseguiu atingir o objetivo que era isso, né? Então, estou bem feliz. Claro. E o Comitê Brasileiro, como é que foi essa recepção da tua medalha também? Porque a tua medalha foi quem alcançou o recorde, se eu não me engano, no país, né? Em questão de Paralimpíada, né? Isso. Na verdade, igualou o recorde, né? Então, é considerado recorde também. Cara, eu acredito que eles tenham ficado felizes, né? Porque pelo menos a gente conseguiu, né? Historicamente, bater mais esse recorde, né? Claro que se eu tivesse sido medalhista de ouro, teria sido melhor para o país, mas eu fiz o meu melhor, então eu acho que o principal para mim foi isso, né? Poder dar o meu melhor, como em 2016 eu dei o meu melhor, só que mesmo assim ainda não foi possível, né? Acabei abandonando no quilômetro 25 e agora poder voltar, né? Em Jogos Paralímpicos, até numa situação, digamos assim, de clima muito parecido com o que era no Rio, e poder provar que eu tinha real condição mesmo de, em 2016, brigar também por medalha, tirou esse peso, né? Então, assim, cara, eu acredito que eles tenham ficado muito felizes e espero em 2024, na pista em Paris, eu possa, então, trazer a medalha de ouro, né? A preparação para 2024, então já praticamente iniciou já, né? Não, certeza, é constante, né? né? É constante, ainda mais como o ciclo ele é curto, né? Ele ficou um pouco mais curto, né? Então a gente tá a todo vapor, né? Recuperei até mais ou menos um mês aí de uma lesão, agora voltando a treinar de fato, né? Com uma sequência boa aí pela frente. Ano que vem é um ano de mundial, então a gente já vai ter uma prova do que realmente eu possa correr em 2024 e ainda vamos ter ainda um certo tempo até 2024 para melhorar, então estou bem confiante. E esses treinos, pessoal que está nos acompanhando, eles acontecem também bastante ali em Sapiranga, nas ruas de Sapiranga, o pessoal que passa consegue ver o Alex treinando ali na cidade, não consegue, Alex? Consegue, né? A grande maioria dos treinos, por ser um corredor de longa distância, eu acabo correndo bastante nas avenidas, nas ruas, né? Claro, quando é uma parte mais específica, né, que envolve um pouco mais de velocidade, daí a gente vai para a pista, né? Às vezes treino até na pista do Parcão ali, no Parque do Imigrante, né? ali. Isso. E às vezes daí acabo indo a Porto Alegre
Alegre, né, para treinar também numa pista de borracha, né, que para poder usar o calçado apropriado, né. Sim. Por falar de Sapiranga, então, Alex, para a gente contar um pouquinho da tua história, como é que começou esse gosto pelo atletismo? Como é que tu começou a iniciar nas competições e chegar em questão da seleção paralímpica? Eu comecei, na verdade, em 2007, né, cara, até em Sapiranga mesmo, né, isso que, na verdade, é a minha história. Ela se inicia, né, ali na cidade, né, muito mais por conta de uma curiosidade, né, eu sempre fui um guri que sempre gostou de esportes, né, jogava futsal, futebol, enfim, Sim. e tudo, e quando as categorias elas foram terminando, eu queria fazer alguma outra coisa, né? E até anos antes ali, quando eu tinha 14 anos, em 2004, já teve uma edição dessa corrida, né, dos Jogos Escolares. E na época eu queria participar e os meus pais eles não achavam uma boa ideia, né? Não sei porquê, né? Sim. Mas acabou. Proteção dos pais, né? É, Acaba sendo. e daí, anos depois, em 2017 já, daí com 17 anos, teve novamente e eu resolvi, por conta própria, me inscrever. E daí, fiquei sabendo um mês antes da prova, né, e comecei a treinar por conta própria, sem instrução nenhuma. Todo dia eu ia até para essa pista do Parcão e tentava dar uma volta a mais na pista, né? Sim. Então, como forma de tentar melhorar minha resistência, né? Claro, claro. E tal. E foi assim, na verdade, o meu início, né? Então, por 4 anos, eu fiquei no amadorismo, digamos assim, né? Correndo só provas de rua, ainda não conhecia o esporte paralímpico, né, no Brasil. E depois disso, acabei buscando mais informações sobre o esporte, até por conversar com amigos da corrida que diziam, tu corre bem, não sei o que e tal. Eu acho que se tu pegar e apostar na tua carreira paralímpica, eu acho que tu pode chegar num certo nível, né, de nível mundial e tudo. Sim. E daí foi quando eu comecei a ter um interesse mesmo e correr atrás dessas informações, né. E, cara, em 2011 iniciei no circuito paralímpico mesmo, já. E no meu primeiro ano eu acabei competindo os 5.000, o 10.000 e o 1.500. Ainda, quando eu me iniciei, ainda iniciei nas provas de fundo, né? Que eram as provas mais longas, 5 e 10 km, né? E, por curiosidade, entrei no 1.500 metros, né? Só curiosidade, Só né? curiosidade. E daí, e naquele ano ainda fui líder do ranking nacional já no primeiro ano, já Olha nas só. 3 provas. Então, depois dali, em 2012, daí eu já fui para a minha primeira seleção brasileira, que era de jovens, né? E por uma questão de não ter os 5.000 e o 10.000 em campeonatos mundiais e Jogos Paralímpicos, daí eu comecei a focar no 1.500, que no primeiro ano eu entrei só pela curiosidade, né? Então acabou se tornando a minha prova de ofício antes de eu migrar para a maratona, né? E desde então aí eu venho fazendo grandes resultados, né? Mundial 2013 eu participei em Lyon, na França, né? Onde eu pude ser 2 medalhas de prata no 5.000 e no 1.500, bronze no 800, né? 2015 já correndo a maratona, eu fui medalhista de prata no Mundial de Maratona. Depois, no mesmo ano, 6 meses depois, eu fui novamente medalhista de prata no 1.500, só que daí em Doha, no Catar, né? Calorão. Muito quente lá. E daí tive a participação nos Jogos do Rio, né, onde também era um dos favoritos a medalha, mas acabei tendo alguns problemas naquele ano, lesão, e depois no dia da prova acabei problemas de desgaste, acabei abandonando no quilômetro 25. E daí 2017 voltei de novo para o Mundial de Maratona, daí fui medalhista de ouro no Mundial de Maratona. E depois a gente já iniciou o ciclo de Tóquio, né? E daí acabou aí com a medalha de prata, né? Bacana, baita história. Cara, e daí nesse período tu competiu ali na Sojipa também, né? A gente tem essa história e hoje tu representa também uma entidade de Santos, né, lá em São Paulo. Isso, logo ali no meu início, né? Acabei competindo pela Sojipa, né? Tenho
grandes amigos ali, né? O meu treinador também foi treinador do atletismo da Sojipa, é o Leonardo Ribas, né? Um cara que aí sempre faz o possível e o impossível para me deixar na minha melhor condição física, né? Para a gente representar bem aí o Brasil, né? E agora, né? Desde, na verdade, de 2018, eu acabei me federando a ASPA, né, que é uma associação de atletismo lá de Santos, né? A gente acabou recebendo uma proposta em 2018 para ir para lá e acabou indo, né? Então, hoje eu sou federado por lá. Agora, por conta da pandemia, a gente retornou aqui para a região e agora estamos por aqui mais federado pela cidade de lá, né? Ainda treina por lá, compete por eles lá? Como é que funciona nesse período agora? Tem Campeonato Brasileiro, competições mais em outras cidades, enfim? Então, ainda, né, pelo fato de ser federado, então eu acabo competindo pela equipe de lá, né? Claro que isso também isso não me impede de ter outros patrocinadores de outras regiões, de outras cidades ou de outros estados, enfim, né? Porque um pouco também disso é que aqui na região também não tem muitas instituições que são filiadas, né? Então, ali na região de São Paulo, né, no estado, acaba nos facilitando bastante isso, né? Sim. E agora, em questão de competição nesse ano, o que tu tens pela frente nesse segundo semestre? Tem alguma que tu vai participar? Então, esse ano ainda, né, tem agora em novembro, que na verdade é o meu objetivo principal, né? A gente vai ter uma etapa do desafio CBA de CPB, que na verdade é o desafio da Confederação Brasileira de Atletismo e Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Por isso que é a sigla CBA de CPB, onde eu vou estar competindo no 1500 e daí nessa competição eu pretendo já entrar no ranking mundial, né? Eu preciso entrar no ranking mundial até para que eu possa então pleitear as bolsas, né, do governo federal para o próximo ano. Então precisa ficar bem ranqueada ali, né? Né? Até para entrar nessa questão que a gente comenta muito, o pessoal que vem aqui, Alex, viver do esporte é bastante difícil. Tu deve ter tido uma caminhada bem difícil até, né, chegar onde é o momento que tu está. Cara, o que tu pode falar para essas pessoas que daqui a pouco a gurizada que está chegando, que quer tentar uma bolsa, que busca patrocinadores, e até mesmo para ti, né, que continua buscando patrocinadores para poder seguir competindo em alto nível, né? Isso é um fator fundamental, né? Aqui no Brasil, na verdade, a gente tem uma política de que primeiro o atleta ele precisa fazer resultado para depois ele poder pleitear esse tipo de financiamento, né? Nessa parte financeira. Claro que todo mundo quer resultado primeiro, né? Mas eu acho que o incentivo, ele, na verdade, ele potencializa o resultado do atleta, né? Então, claro, a minha caminhada ela não foi, né? Não foi fácil e ainda não é, né? Mas nos principais momentos onde eu tive grandes resultados foi por conta desse investimento. Então, esse investimento ele é fundamental para todo e qualquer atleta, né, chegar em alto nível, desde a iniciação da base até o alto rendimento de verdade. Então, assim, né, até isso pode ser até um certo apelo, né, aos empresários, enfim, que queiram, né, ter a sua marca divulgada, né, enfim, eu não digo nem só através de mim, mas em qualquer projeto de atletismo ou de qualquer outro esporte, né, é uma forma muito bacana de fomentar o esporte e isso também acaba levando a empresa de uma outra, a empresa para um outro patamar, né, para uma questão mais social. Então, e acaba sendo importante tanto para um lado quanto para o outro. Então, se hoje eu pude ser medalhista de prata, foi muito por conta desses investimentos. Então, apoiem o esporte, né, desde a sua iniciação. Né? A gente tem muitos bons atletas, aqui na região mesmo tem grandes atletas, né, que eu conheço que ainda não tem nem a metade do investimento que eu tenho ou que eu tive.
né? Então, que merecem muito também, que se dedicam muito, porque, na verdade, a vida de atleta, digamos assim, muitas vezes as pessoas elas veem, têm o costume de ver a parte boa, né? Que é quando eu vou para Tóquio, quando eu vou para Doha, quando eu vou para Lyon, quando eu vou para esses lugares, mas os bastidores ninguém quase nunca no vê, dia a dia né? ali, né? Nos dias que dá 2 graus na rua, que a gente tem que sair para treinar, no dia que chove, no dia que às vezes, ano passado aconteceu muito isso, tá chovendo e caindo raio e tu tá lá se arriscando a tua vida, né, para ainda representar o teu país, né? Então eu acho que, cara, a gente precisa de mais incentivadores, né, que incentivem os nossos atletas, né? E fica aqui esse apelo, né? E caso tenham interesse em me patrocinar, o Projeto Paris 2024 ele está aberto, né? Então, estamos aí. Como é que o pessoal pode te acompanhar? A gente já está chegando na reta final aqui do programa, Alex. Como é que o pessoal pode te acompanhar? Rede social, Instagram, Facebook? Como é que o teu trabalho pode chegar para essa galera aí? Então, meu Instagram é Alex Pires, atleta paralímpico, né? Ali a gente acaba, de uma forma até bem simples, mostrar a realidade do que é o esporte de alto rendimento, né? Até para que tanto quem quer apoiar e também os jovens que querem iniciar no esporte, eles tenham uma real noção do que é realmente preciso fazer para chegar no alto nível, né? O alto nível, na verdade, não existe uma fórmula mágica ou milagre, né? Precisa se dedicar diariamente, 8 horas por dia, né? É como um emprego de carteira assinada, onde tu precisa se dedicar 8 horas por dia, porque eu acordo cedo, tomo café, saio para o treino, quando eu retorno eu tenho que descansar, eu preciso desse período de descanso porque no final da tarde eu preciso treinar de novo, então a gente diz que também o descanso também é treino, então por isso que a carga de trabalho ela gira em torno de 8 horas como uma pessoa normal, né? Então não existe, né, atalho, então e é dedicação máxima, né? Tem que gostar mesmo, porque tem dias que o corpo reclama, pede para te ficar em casa só descansando e precisa ter foco e seguir adiante, porque senão a medalha depois não vem, né? Não chega, né? É verdade. Alex, muito obrigado pela tua participação aqui. Com certeza, portas abertas para voltar de novo, para a gente bater mais um papo aqui. Muito obrigado e desejo sucesso aí, cara, que dê tudo certo, que em 2024 esteja lá, a gente vai estar torcendo por ti, com certeza. Eu que agradeço, né, cara, o convite, participar, né, é muito importante mesmo esse espaço, principalmente aqui na região, né, tem bastante gente que me conhece, né, mas basicamente gira em torno de quem realmente gosta do esporte, corre, né, então eu acho que isso abre uma porta para que mais pessoas consigam realmente ver, né, quem é o Alex Pires, às vezes até mesmo na cidade, né, correndo ali, enfim, nas ruas, né, e às vezes às vezes, né, pelo fato de correr muito na rua, às vezes as pessoas tá vindo aquele maluco lá correndo, querem largar o carro em cima, Nossa, né? deles, né? Então fica, né, esse espaço aqui para que vocês possam, né, me conhecer um pouco melhor e acompanhem a minha carreira através então das redes sociais, né? Meu Facebook também é alexpires.oficial, então pode estar me seguindo aí nessas duas redes aí. Tá certo. Alex, muito obrigado pela participação. Obrigado, tchau, tchau. Então tá, pessoal, nós voltamos amanhã com mais esporte na TV, aqui na Vale TV. Tchau, tchau.